Olá, sejam bem-vindos ao canal Sonhador, eu sou Jefferson Rodrigues e no vídeo de hoje estaremos falando sobre Silvio Santos. Em 12 de dezembro de 1930, nasceu Silvio Santos, que na verdade se chamava Senhor Abravanel. Silvio Santos só começou a ser chamado como Silvio Santos a partir dos trabalhos realizados na rádio. Mas voltando para a história, um fato que marcou muito a infância do Silvio Santos foi na década de 40. Silvio Santos gostava muito de ir para o cinema, sempre tentando entrar sem pagar. Desde que um certo dia o Silvio acordou gripado e tentou ir para o cinema com seus irmãos, mas ele foi impedido por sua mãe, que não deixou sair de jeito nenhum. Silvio, como era arteiro, tentou convencer sua mãe sem sucesso, e no outro dia ele descobriu que o cinema a qual ele queria ir, no caso, tinha pegado fogo, e sua mãe, sem saber, o impediu de ir. Silvio Santos era ou não camelô? Certo dia ele descobriu que um vendedor vendia algumas canetas e obtinha algum lucro, e lá vai Silvio Santos verificar onde é o fornecedor desse vendedor. E lá mesmo ele compra capinhas de título de eleitor para poder revender, com uma estratégia que todo vendedor usa quando vai vender algo para você, que são as últimas unidades, e inovou um pouco mais, usou um pouco de mágica. Essa estratégia funcionou porque naquela época era eleição, e todo mundo estava votando e estava precisando de uma capinha. Ou não, ou Silvio Santos vendia muito bem mesmo. Silvio trabalhou como camelô e uma curiosidade é que seu primeiro funcionário foi seu próprio irmão. Certo dia seu irmão falhou e Silvio Santos foi pego pelo diretor fiscal, tomando tudo dele. Percebendo que ele tinha uma voz diferente e se comunicava muito bem com as pessoas, ofereceu a ele a realizar um teste de locutor na rádio, que ele foi bem sucedido, mas como seu primeiro emprego pagava muito mal, saiu e voltou a ser camelô novamente, porque ele ganhava muito mais. Ainda ele estudava e se formou em contabilidade, mas só que ele desistiu da sua carreira de contador. Antes disso, aos 18 anos, Silvio Santos teve que deixar de ser camelô e dedicar-se somente ao exército militar, numa escola de paraquedista. Mas Silvio Santos, nas suas folgas, ele sempre trabalhava de graça na rádio do Rio. Após um tempo, ele começou a trabalhar em outra rádio de Niterói, agora com salário. Meus amigos e minhas amigas, tem muita gente por aí que devia ser reconhecido em vida como santo. Não, palavra de honra, não estou brincando, não. Eu estou falando da minha ouvinte Flávia, que escreveu uma carta bonita contando sua história. O marido foi embora com outra mulher. Num certo dia, ele teve uma boa ideia de negócio. Como ele precisava utilizar uma barca para ir até a rádio, e essa viagem era de aproximadamente 40 minutos e era muito monótona, pediu demissão e começou a tocar música nessa barca. Nesse momento ele virou corretor de anúncios, ganhava dinheiro com os anúncios que fazia na barca. Claro que ele comprou essa barca depois e começou a fazer viagens nela. E foi um sucesso. Tinha sempre algumas bailarinas que dançavam na barca e tomavam muita água que sempre acabava antes de chegar no seu destino. Até que fez uma parceria com uma cervejaria e começou a revender cervejas, se tornando o maior vendedor de cervejas do Rio. Só parou depois que aconteceu um acidente que arruinou seu empreendimento. Depois de trabalhar em circos em São Paulo, a partir daí Silvio Santos já tinha conhecido Manuel de Nóbrega, que foi o criador da Praça é Nossa, transmitida no SBT até hoje, para trabalhar como animador de rádio. Carlos de Nóbrega estava vivendo um momento de crise com o baú da felicidade e pediu para que Silvio Santos cuidasse do baú. Como Silvio era especialista em vender coisas, tirou o baú da felicidade do buraco. Como Carlos de Nóbrega era bem remunerado, deu de presente o baú da felicidade para Silvio Santos. A partir daí, Silvio registrou a firma e começou a ganhar dinheiro oferecendo prêmios com vendas do carnê da felicidade. O baú ficou muito famoso pela promoção que ele fazia nos circos, onde ele ainda trabalhava. Em 1961, Silvio Santos começou a trabalhar na televisão graças a Carlos de Nóbrega, sempre alugando seus programas. Seu primeiro programa foi na TV Paulista, chamado Vamos Brincar de Forca, que naquela época foi comprado pelo Grupo Marinho, que era transmitido na TV a partir do Canal 5. Como era de sucesso o seu programa, ele decidiu abrir outro aos domingos, como uma boa estratégia para promover o carnê do baú, nascendo assim o programa do Silvio Santos. No dia 15 de março de 1962, Silvio se casou com sua primeira esposa, Cidinha, nascida em 1938.
O casal teve duas filhas, Cíntia e Silvia. Nesse mesmo ano, Silvio criou sua empresa de publicidade chamada Publicidade Silvio Santos Limitada. Em 64, Silvio ganhou o Troféu Imprensa, que foi criado por Plácio Manaia Nunes, que ainda não era apresentado pelo Silvio Santos. Como o melhor animador do ano, frente aos seus festejados programas dos canais 4 e 5, e recebe o mais ambicionado de todos os prêmios, que é o Prêmio Roquete Pinto de televisão. No ano seguinte, Silvio também estreou na TV Tupi. Ganhou do programa Jovem Guarda, apresentado na Record por Roberto Carlos, e nesse mesmo ano, de 1965, a Globo já era dona da TV Paulista. Programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Só a partir de 1971, Silvio Santos sentiu o desprezo da TV Globo, que queria mudar a grade da programação, e tirou o programa do Silvio Santos, que não agradou nada. Foi quando o Silvio Santos saiu da Globo e tentou comparar algumas ações da TV Record, mas sem sucesso. Até que um certo dia, o apresentador recebeu uma ligação de Roberto Marinho para que ele voltasse para a TV Globo, e ele aceitou novamente. Foi nessa mesma época que Silvio tentou obter permissão para ser dono de televisão, afirmando que o seu sistema seria sustentado pelas suas empresas do grupo Silvio Santos, com a programação de publicidades exibida nos seus programas, mas só que mesmo assim foi recusado. Como o grupo Silvio Santos era muito forte, tinha estúdios e também uma agência de publicidade, só faltava um canal. Foi então que Silvio Santos ganhou da concorrência em 1975, se tornando dono do Canal 11, aberto pelo General Geisen, que se tornaria o futuro SBT atualmente. Foi então que Silvio realizou seu sonho em ser dono de televisão, após ser impedido de trabalhar na TV devido ao seu grande sucesso. E não parava por aí, Silvio Santos também transmitiu simultaneamente o mesmo programa em 3 canais, na Tupi, na Record e na sua emissora TVS. Algo inédito na TV brasileira. Em 1981, Silvio se casou novamente com a Iris Pássaro, a sua atual esposa. Tiveram mais 4 filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Nesse mesmo ano nasceu oficialmente o Sistema Brasileiro de Televisão, mais conhecido como SBT. Como fez com o pai de Carlos Alberto, Silvio iniciou o programa da Praça é Nossa e se emocionou novamente ao contar sua história, isso em 1987. Você sabia que Silvio Santos também tentou ser presidente do Brasil, mas com alguns problemas políticos foi impedido de participar das votações, isso em 1988. Como não deu muito certo, recusou novamente outra proposta de candidatura. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e o Brasil ganhou 26. Após muito sucesso com o programa Silvio Santos, seu programa entrou para o Guinness Book com o recorde do programa mais duradouro da época. Em 98, Silvio abriu as portas do SBT para a realização do Teleton, que arrecadou 14 milhões de reais na primeira edição. Às 11 horas da noite. Serão mais de 24 horas de programa, recebendo artistas, recebendo doações de empresários, e torcendo para alcançar a meta de 9 milhões de reais. Antes do ano 2000, Silvio protagonizou uma propaganda que gerou maior repercussão, com a chegada de outro sucesso, o Show do Milhão. Os 22 dias estão chegando. Agora, diretamente do Estúdio 2, no CDT da Anhanguera, mais uma atração do SBT, classificação livre. Em 2001, Silvio criou outro programa de sucesso, A Casa dos Artistas, que logo após o sucesso, a Rede Globo também iniciou o Big Brother Brasil 2002, criado pelo magnata John DeMol, para poder desbancar A Casa dos Artistas.
Em 2011 foi a queda do Banco Pan-Americano, que pode ser tema para outro vídeo porque esse aqui já está muito grande. Mas em resumo, Silvio Santos estava sendo roubado pelo banco com fraudes na contabilidade. Ele tinha que pagar um rombo de 4,1 bilhões de reais e deu como garantia empresas do grupo Silvio Santos, incluindo o SBT e a Jequiti. Vendeu o baú da felicidade e também pediu um empréstimo de 2,5 bilhões para sanar as dívidas, assim encerrando as atividades do Banco Pan-Americano. Sua principal fortuna vem do SBT, cosméticos Jequiti e do seu hotel Jequitimar. Se você gostou do vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal, deixa aí sugestões para próximas programações aqui do canal Sonhador e até a próxima programação.